Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande alegria e uma grande honra poder congregar ao redor da palavra e sempre estamos meditando em algo que possa elevar nossa fé a níveis de produzir em nós a fé do arrebatamento. Haja visto que a fé para o rapto está nas mensagens, ou seja, quando a igreja estiver completamente limpa de qualquer tipo de pensamento humano, de qualquer tipo de credo, de dogma, de filosofia, psicologia, psiquiatria, igrejismo, quando ela tiver somente a palavra em seu coração e quando o Espírito Santo virá sobre esta palavra para trazer a plenitude do Espírito Santo, para trazer Deus, para manifestar os filhos de Deus de acordo com Romanos. Veja, a igreja está sendo formada na imagem da palavra, de fé em fé, de glória em glória, nós somos transformados na imagem da palavra. Agora, um grande ponto hoje é que as pessoas estão se apostatando, elas estão se desviando da mensagem ou estão acrescentando palavras humanas, palavras que não são proféticas e não são apostólicas, misturando isso nos púlpitos. Isso não produzirá de acordo com a profecia. Nós temos uma experiência no nascimento de João Batista, quando o mesmo anjo que visitou Maria visitou Zacarias. E é o mesmo anjo que veio ao profeta, e é o Espírito Santo. Gabriel é o Espírito Santo em outra forma. Então temos uma palavra que Gabriel disse para Zacarias, muito importante, para nos ajudar a colocar em ordem os nossos ouvidos e olhos espirituais para esta hora. Veja, disse então Zacarias ao anjo, Lucas 1, verso 18, como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Essa pergunta nunca deveria ter sido feita. A razão pela qual desagradou o anjo do Senhor era porque no passado, Ana, uma mulher já avançada em idade, Sara, uma mulher já avançada em idade, ambas conceberam pelo Espírito Santo. Então Zacarias não poderia fazer essa pergunta, ele se comportou como um incrédulo. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras. O ponto é esse, não crestes nas minhas palavras. Veja, que a seu tempo se hão de cumprir. Veja, da mesma forma hoje, as pessoas que não podem crer na mensagem do profeta, veja, não podem crer na mensagem. Veja, Apocalipse 10, 7, quando tocar a sua trombeta, e uma trombeta tem que dar um som certo, ela tem que ser uma trombeta escriturística, bíblica. Veja, o som tem que ser de Gênesis e Apocalipse, o mesmo som. E a parte impressionante dessa mensagem é justamente isso, a exatidão com a Bíblia. Um homem que pôde abrir seu coração para tomar a palavra da forma que ela está escrita, crer nela da forma como ela está escrita, e então Deus pôde reproduzir-se a si mesmo outra vez em carne humana, através do seu corpo, que é a igreja. Porque hoje Jesus está em nosso meio na forma do Espírito Santo. E ele está tomando sua carne, seu corpo, que é a igreja. Por isso esses que não podem discernir o corpo de Cristo ou estão fracos, doentes ou dormem. Então vejam, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá no passado, ele reuniu o povo ao redor do pilar de fogo. Aquele era o Pai. Logo ele tornou-se carne, Jesus, o Verbo, e hoje o Espírito Santo na igreja. 3 ofícios do mesmo Deus. Por isso ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Agora, se a trombeta de Deus, a palavra, a mensagem, veja, ela teve a vindicação pelo pilar de fogo. Veja, 7 trovões soaram as suas vozes. O que é um trovão na Bíblia? A voz de Deus. A mensagem não é a mensagem de William Branham. Não foram os pensamentos de William Branham.
Foram os pensamentos de Deus que se materializaram através da sua vida. Por conseguinte, esses pensamentos estão se materializando através da nossa vida. Mas o que acontece? O mesmo que aconteceu com Eva e com a igreja de Nicéia. Eles não podem esperar que o Espírito Santo venha e vivifique a palavra e torne ela carne nas nossas vidas. Eles querem atravessar na frente de Deus e tomar seus credos, suas interpretações, suas emoções manufaturadas. Logo, aquilo produz um híbrido, uma igreja fria, mundana, indiferente, ao redor de um homem. Veja, ela constrói seus bezerros de ouro e não pode receber a verdadeira palavra. O grande erro de Eva foi que Eva não pôde esperar até que Adão chegasse e ele cumprisse a promessa que Deus havia dito: multiplicai e encher a terra. Como é que ele faria? Ora, da mesma forma que o anjo fez com Maria. Veja, traria os filhos pela palavra. Eles seriam a palavra feita carne. Nós teríamos uma compreensão clara de tudo. Veja, não teríamos vindo ao mundo pelo sexo. Da teofania, viríamos para a carne, seríamos idênticos a Jesus. Veja, ele é o princípio da nova criação. Deus tem gerado agora, levantado agora, nesse tempo, uma nova criação, uma igreja que está sendo levantada pelo poder da palavra falada. Agora, por que isso não pôde vir durante as eras? Porque as bodas ainda não tinham chegado. O erro das igrejas durante essas eras é porque não puderam esperar até que a palavra se tornasse carne, porque a palavra falada é a semente original, até que Jesus aparecesse aqui ressuscitado de acordo com a profecia, como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Não puderam esperar a encarnação do Filho do Homem. Veja, o segundo Adão encarnado, para que ele pudesse profetizar e trazer os filhos da promessa. Mas a verdadeira igreja, ela estava esperando pela manifestação do Filho do Homem, para que a palavra pudesse chegar, a palavra falada, proferida pelo Filho do Homem, para trazer uma igreja. Veja, uma igreja original, aquela que deveria ter aparecido em Gênesis, está aparecendo agora. Veja, a terra inteira estava aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Agora veja na mensagem a palavra falada da semente original, a partir do parágrafo 24, algo muito importante para esta hora, para entender isso. Por que muitas pessoas estão se embaraçando? Porque não estão crendo na palavra do anjo. Elas estão entrando com suas interpretações, com seus igrejismos e tentando manufaturar essa manifestação. Logo elas se encontram à beira da estrada completamente fracassadas. Porque não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. A semente, veja, falada pelo profeta, a mesma visão de Ezequiel 37, quando o profeta profetizou e aquele corpo morto tornou-se um super exército marchando sobre a terra. Teve que haver a palavra para trazer o Espírito. Então veja, agora, citando a mensagem. Agora, depois que ele fez o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, agora ele fez isso. Depois de Deus fazer seu homem em sua própria imagem, através de sua própria palavra falada, veja, agora, aquele era o homem perfeito, mas quando veio a queda, foi quando ele tirou dele um subproduto e fez para ele uma noiva. Aí é onde está o problema agora. Se você é espiritual, você já captou isso. Veja, não foi Adão quem entrou em problemas, não foi Adão que duvidou da palavra, foi sua noiva que duvidou da palavra. E não é Jesus que está duvidando da palavra, pois ele é a palavra. Hoje, o mesmo ontem, hoje e eternamente, encarnado em seu profeta, não é um homem, é um profeta, melhor, é Jesus no profeta, é o Filho do Homem encarnado. Então a dúvida não está no profeta nem na mensagem, está na igreja. É ela que duvida. Como Zacarias duvidou do anjo, é a igreja que está duvidando da palavra, duvidando da mensagem. Veja,
Aí está de onde o híbrido veio. Não veio através de Adão. É uma vergonha você não enxergar isso. Veja, não foi a falta de Adão. Veja, ele não teve nada a ver com isso. Se a morte veio através de Adão, então ela veio por Deus. A morte veio através de um cruzamento. A morte não pode vir através da palavra de Deus. A morte veio através de um cruzamento dela com as denominações e credos. Esse é que é o problema. Ao invés de Cristo, dogma no lugar da palavra. Ela não veio através da palavra. A palavra é vida. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E o espírito vivifica aquela palavra e a faz vida. Ao cruzá-la, é aí onde a morte chega. E se Adão, sendo a palavra de Deus, e a sua palavra falada, a sua semente original, pois ele foi o primeiro, então pela criação, então seu segundo Adão foi também pela criação a palavra falada. Você compreendeu? Que foi Jesus, a palavra falada. Como o primeiro Adão também foi. Mas onde está o problema? É a igreja que não pode crer na mensagem, que não pode tomar a mensagem e crer na mensagem. O anjo disse para Zacarias, porque você não creu na minha palavra. Então veja, Cristo hoje não é enganado. Sua palavra não é enganada. É a noiva que está cometendo o engano através da palavra, misturando. Agora, ele lhe deu uma noiva, um tipo do segundo Adão. Ele deu ao primeiro Adão uma noiva, ela caiu. Ele deu ao segundo Adão, Cristo, uma noiva, ela caiu, lá em Niceia. Por quê? Ela não é original, ela é um subproduto. A noiva hoje é um subproduto. Denominações hoje são um subproduto. Veja, ela chama-se a si mesma de noiva, mas o que ela é? Ela é formada de material organizacional, não da palavra, um pouco da palavra nisso, para fazer disso uma espécie de um subproduto para tornar um hipócrita. Eva creu na maior parte da palavra, mas ela duvidou de uma outra parte dela. Hoje ela não pode nem mesmo aceitar Atos 2,38, isso a confunde. Veja, e este é apenas um dos pequenos lugares. Agora, a noiva de Adão foi um tipo da noiva do segundo Adão. Agora, a noiva de Adão não pôde esperar. Ela não pôde esperar que a palavra chegasse. Veja, Deus havia dito a Adão e Eva, multiplicai-vos e enchei a terra, e essa era uma coisa por vir, uma promessa. Ela não era sua esposa ainda, porque ele não tinha vivido com ela. A noiva de Cristo não é sua esposa ainda, a ceia das bodas tem que acontecer. Então, durante 2000 anos, ela ainda não era a esposa de Cristo, ela era noiva. Mas quando chega em Mateus 25, o 7º selo, ele vem para as bodas. E para que houvesse as bodas, era necessário aqui o ministério do Filho do Homem para fazer a junção entre a cabeça e o corpo, para trazer o casamento, não a ceia, as bodas do Cordeiro. E se as bodas já chegaram, então aqui está a palavra falada, para trazer os filhos eleitos e preordenados para esta hora que nós estamos vivendo. Veja, a ceia das bodas tem que acontecer, compreendeu isso? Observe, isto é rico. E ela chegou apressada, e o que ela fez? Ela cruzou sua semente. Ela a misturou com a semente da serpente, e quando ela o fez, o que trouxe? Trouxe um filho de morte, um filho. Ela perverteu cada filho após aquele. E quando a igreja de Jesus Cristo foi pervertida no tempo de Roma, após seu nascimento virginal, e foi dada a Cristo no Pentecostes, o que ela fez? Ela cruzou com o dogma romano, e a igreja protestante tem feito a mesmíssima coisa. Ela não pôde esperar, veja, e a igreja pentecostal da mesma forma, e muita gente do chamado grupo da mensagem da mesma forma, não puderam crer totalmente no que o anjo disse. Estão cruzando com suas próprias ideias e não podem tomar a palavra falada que é a semente original. Espero que tenha ajudado. Deus te abençoe. As bodas têm acontecido. O Filho do Homem tem descido naquela nuvem em 63. Aqui estava o profeta para juntar a cabeça e o corpo e assim produzir os filhos da promessa. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.